Olá pessoal, vamos hoje estudar os erros de paralelismo e de comparação. Então são erros muito comuns nas redações, principalmente nas redações estudantis, e que podem ser evitados com um pouco de atenção. Então observem aí na tela o conceito de paralelismo. Então vamos começar aqui com os erros de paralelismo. Então vejam que paralelismo é uma convenção da linguagem escrita que consiste em apresentar ideias similares numa forma gramatical idêntica. Bom, para entender melhor isso, vamos fazer alguns exercícios e aí eu mostro onde estão os problemas de paralelismo. Por enquanto, fiquemos só com essa rápida definição de paralelismo sintático que apareceu na tela, mas nos exercícios eu vou explicando. Então, observe ali o exercício número 1. Reescreva as frases abaixo, estabelecendo os paralelismos. Então, esse exercício foi extraído do livro Roteiro de Redação, Lendo e Argumentando, organizado por Antônio Carlos Viana. Então, letra A. Vejam a frase. Os ministros negaram estar o governo atacando a Assembleia e que ele tem feito tudo para prolongar a votação do projeto. Observem que eu tenho o verbo negaram. Negaram o quê? Negaram duas coisas. E como essas duas coisas, esses dois fatos negados foram apresentados? Observem novamente na tela. Foram apresentados assim: negaram, primeiro fato, estar o governo atacando a Assembleia. Negaram, segundo fato, que ele tem feito tudo para prolongar a votação do projeto. Então vejam como foi feita a apresentação dos dois fatos negados aí. Negaram estar o governo, em seguida negaram que ele tem feito. Quando se fala então de paralelismo, nós temos aí o objeto, o complemento verbal, que é composto de duas partes, possui dois núcleos. E a primeira parte do complemento apareceu com um verbo no infinitivo, negaram estar o governo. E a segunda parte? A segunda parte foi introduzida pela conjunção que, negaram que ele tem feito. Então, aí houve a quebra do paralelismo. Como eu tenho os dois núcleos aí do complemento verbal, eles devem ser apresentados na mesma forma sintática, com a mesma estrutura sintática. A apresentação como foi feita aí, da primeira parte com o verbo no infinitivo e da segunda parte com a conjunção que, essa apresentação dessa forma quebrou a harmonia do texto, quebrou o paralelismo. Então, o paralelismo tem que ver com a harmonia do texto. Nós vivemos num mundo simétrico, então a simetria é algo que é apreciada pelas pessoas. Então o paralelismo tem que ver com simetria. Então como nós podemos corrigir esse problema de paralelismo? Então voltem lá novamente na tela e vejam. A opção, talvez a melhor opção aqui, seja introduzir as duas partes do complemento pela conjunção que. Então, os ministros negaram que o governo está atacando a Assembleia e que ele tem feito tudo para prolongar a votação do projeto. Agora eu tenho uma estrutura simétrica. Negaram que o governo e negaram que ele tem feito. Então, as duas partes do complemento verbal foram apresentadas com a mesma estrutura. Portanto, o paralelismo foi estabelecido. Vamos
à próxima frase aí. Então, observe. O presidente sentia-se acuado pelas constantes denúncias de corrupção em seu governo e o crescimento na Constituinte da pressão em favor da fixação de seu mandato em 4 anos. Então, observe, o presidente sentia-se acuado. Acuado por quê? Por quais motivos? Aí ele apresenta 2 motivos. Ele se sentia acuado pelas constantes denúncias de corrupção e também se sentia acuado pelo crescimento na Constituinte da pressão em favor da fixação de seu mandato em 4 anos. Então, há 2 fatos aí que são apresentados. E observem que na frase da letra B, voltemos ali à letra B, na frase, esses 2 fatos são apresentados de forma assimétrica, desarmônica. Vejam aqui, ele se sentia acuado pelas constantes denúncias, em seguida o crescimento. Então vejam como ficou aí, como nós podemos reconhecer a falta de paralelismo. Ele ficou acuado pelas constantes denúncias, em seguida acuado o crescimento. Aí, neste caso, não temos apenas problema de paralelismo, nós temos também um erro gramatical. Nem sempre a quebra do paralelismo leva a um erro gramatical, mas muitas vezes leva sim. Neste caso, além do problema do paralelismo, também o erro gramatical. Como corrigir isso? Então, observem na tela seguinte, que bastaria fazer a correção assim: o presidente sentia-se acuado pelas constantes denúncias e também se sentia acuado pelo crescimento na Constituinte. Vejam que ao pôr aí a preposição, eu estabeleci o paralelismo: acuado pelas constantes denúncias, acuado pelo crescimento na Constituinte, e por aí vai. Letra C. Quando o ditador morreu, seu porta-voz conseguiu transformar-se no comandante das forças de defesa e que era o homem forte do país. Então, observem, leiam com atenção. Quando o ditador morreu, seu porta-voz conseguiu transformar-se. Transformar-se em quê? Aí, o texto traz 2 complementos: transformar-se no comandante. Aí o primeiro, na realidade, um complemento com 2 núcleos, né? Traz um complemento coordenado aí, 2 núcleos coordenados: transformar-se no comandante e transformar-se no homem forte do país. Essa era a ideia, mas vejam como ficou escrito no texto original: transformar-se no comandante e que era o homem forte do país. Então houve aí a quebra do paralelismo. Então, para restabelecer o paralelismo, podemos corrigir assim: conseguiu transformar-se no comandante das forças de defesa e no homem forte do país. Veja então que apresentamos as 2 partes do complemento com a mesma estrutura sintática. Vamos ao próximo. Letra D. Poucas horas antes de um emissário lhe trazer a notícia e que se inteirasse dos fatos, ele se divertia com os netos. Então, observem, poucas horas antes de. Antes de quê? Aí vem a complementação: antes de um emissário lhe trazer a notícia e antes que se inteirasse dos fatos. Houve a quebra do paralelismo aí. Observem no esquema que aparece: antes de um emissário lhe trazer e antes que. No primeiro caso, eu comecei com a preposição de, seguida eu tenho aí o sujeito, o verbo no infinitivo, antes de
trazer. Embaixo não, embaixo eu tenho a conjunção que, antes que se inteirasse, e o verbo já não está mais no infinitivo. Então, como corrigir? Podemos corrigir assim: poucas horas antes de um emissário lhe trazer a notícia e antes de se inteirar dos fatos. Observe agora que as duas partes do complemento vêm introduzidas pela preposição de e trazem o verbo no infinitivo. Então, antes de trazer, antes de se inteirar. E com isso eu estabeleço a simetria, a harmonia, o paralelismo. Mais um. Letra E. Aos poucos, ele foi tomando consciência de que nem tudo dependia de sua presença e uma mão forte agia por trás dos últimos acontecimentos. Então, observem, aos poucos ele foi tomando consciência. Consciência de quê? Aí nós temos na frase o complemento apresentado em duas partes, porque ele tomou consciência de duas coisas. Primeiro, tomou consciência de que nem tudo dependia de sua presença. Segundo, tomou consciência de que uma mão forte agia por trás dos últimos acontecimentos. Mas vejam como foi apresentado no texto original. Consciência de que nem tudo dependia e consciência, uma mão forte agia. Portanto, temos aí também um erro gramatical, não só problema de paralelismo, erro gramatical grosseiro. Como corrigir? Observem aí. Tomou consciência de que nem tudo dependia de sua presença e de que uma mão forte agia por trás dos últimos acontecimentos. Vamos ao próximo texto, letra F. Com isso, conseguia-se o objetivo duplo de fortalecer o governo amigo e ainda por cima os oposicionistas eram incriminados. Então, observem. Com isso, conseguia-se o objetivo duplo de. Falando objetivo duplo, então vou ter que apresentar aí dois objetivos. Qual é o primeiro? Fortalecer o governo. Qual é o segundo? O segundo, ele apresenta assim: os oposicionistas eram incriminados. Ora, se o primeiro objetivo eu apresentei com o verbo no infinitivo, o objetivo de fortalecer o governo, eu tenho que apresentar o segundo objetivo com a mesma estrutura, o objetivo de incriminar os oposicionistas. Então, vejam que há um problema grave aí. Voltemos ao texto original. Objetivo duplo de fortalecer o governo amigo e ainda por cima os oposicionistas. Quebrou totalmente o paralelismo. E aí nós temos ainda um outro problema. Qual é o outro problema ainda? Nós temos o objetivo duplo. Quando ele diz objetivo duplo, essa expressão objetivo duplo elimina a necessidade dessa palavrinha, dessa expressão que aparece aí, ainda por cima. Porque quando eu ponho ainda por cima, dá a impressão de que eu vou, primeiro, dizer que há um objetivo e ainda por cima outro. Agora, a partir do momento que eu digo que o objetivo é duplo, eu não tenho por que dizer ainda por cima. Então, ele atingiu o objetivo, conseguiu o objetivo de fortalecer o governo e de incriminar os oposicionistas. Se eu quisesse usar esse ainda por cima, tiraria o duplo. Ele conseguiu o objetivo de fortalecer o governo e ainda por cima de incriminar os oposicionistas. Então, esse ainda por cima, no caso, é melhor tirar e deixar só o duplo. Mas essa é uma outra questão. Vamos corrigir aí o paralelismo, vejam como ficaria. Com isso, conseguia-se o objetivo duplo de fortalecer o governo amigo, e de incriminar os oposicionistas.
Vejam, objetivo de fortalecer, objetivo de incriminar. Então, nós temos aí a mesma estrutura sintática nos dois casos. Preposição mais o verbo no infinitivo. Fortalecer, incriminar. Vamos ao próximo. Letra G. Não só todos ficaram perplexos e partiram desesperançados. Quando se diz não só todos ficaram perplexos, o leitor ou o ouvinte fica esperando a outra parte da expressão correlativa que deveria estar aí. A expressão correlativa é não só, como também, não só, mas também, não só meu tio, mas também meus primos, não só eles, como também vocês. Então vejam que nós temos aí expressões correlativas, não só, como não só, mas também. Então vejam que aí não houve a sequência dessa expressão correlativa. Então vejamos ali como corrigir. Ficaria assim: não só todos ficaram perplexos, como também partiram desesperançados. A quebra do paralelismo aí foi por conta da não apresentação da segunda parte da expressão correlativa, ok? Vamos ao próximo. Letra H. O carnaval ritualiza o reinício da vida com a desentronização do rei e quando se entroniza um outro. Então, observem, o carnaval ritualiza o reinício da vida. E ritualiza como? De que forma? Aí ele diz, ritualiza com a desentronização do rei, e a segunda parte, e quando se entroniza um outro. Então, houve a quebra do paralelismo. Vamos ver como corrigir. Observem ali, como não há simetria, olha, ritualiza com a desentronização e ritualiza quando se entroniza. Portanto, não há paralelismo. Para corrigir isso, poderíamos simplesmente fazer assim. O carnaval ritualiza o reinício da vida com a desentronização do rei e com a entronização de um outro. Por que o segundo com ali está entre parênteses? Porque ele pode ser omitido. A preposição que aparece no início, o com que aparece no início, poderia servir às duas partes. Então, com a desentronização do rei e a entronização de um outro. Mas também não estaria errado empregar o com duas vezes. Vamos ao próximo exercício. Observem na tela de vocês. Exercício número 2. Nas frases abaixo, você encontrará dois tipos de erros. Primeiro, elementos paralelos apresentados de forma não paralela. Segundo, elementos não paralelos apresentados de forma paralela. Reescreva-os corretamente. Esse exercício foi extraído deste livro aí, que é o Curso Básico de Redação de Cláudio Moreno e Paulo Coimbra Guedes. Então, primeiro exercício. Primeira parte aí. Na Europa, ele teve oportunidade de visitar Paris, Munique, Roma e sua avó. Nós já não temos mais aí um problema de paralelismo sintático. Por quê? Porque em termos estruturais não há falhas aí. O problema está em termos semânticos. Eu estou apresentando uma enumeração, ele foi visitar, teve a oportunidade de visitar Paris, Munique, Roma. Eu estou falando de cidades. E de repente, sua avó. Então, isso quebra o paralelismo semântico. Eu não posso, numa enumeração, relacionar elementos que pertencem a campos semânticos totalmente diferentes.
É claro que esse é um exemplo que chega a ser um tanto ridículo, mas às vezes nós vemos frases em que se relacionam cidades e de repente um estado. Por exemplo, ele foi visitar Campinas, Sorocaba, Belo Horizonte e a Bahia. Ora, não faz sentido. Se eu estou falando de cidades, eu não posso encaixar ali um estado como se todos estivessem no mesmo campo semântico. Então, como corrigir essa frase? Voltem ali. Na Europa, ele teve a oportunidade de visitar Paris, Munique, Roma, e tem que parar por aí, porque essa sua avó aí não tem nada a ver com as cidades. Então, bastaria fazer assim. Na Europa, ele teve oportunidade de visitar Paris, Munique e Roma. Paris, Munique e Roma. E a informação sobre a avó? A informação sobre a avó eu posso pôr depois. Então, posso dizer, na Europa ele teve a oportunidade de visitar Paris, Munique e Roma. Aproveitou ainda a viagem para ver sua avó. Então, eu posso, num outro período, pôr a informação sobre a avó. O que não dá é para pôr a avó no mesmo nível semântico das cidades. Então, vamos ao próximo. Número 2. Uma moça aprende muito sobre as crianças quando cuida de seus irmãos ou como babá nos sábados e domingos. Neste caso, nós já voltamos a ter um problema de paralelismo sintático. No exercício, no exemplo anterior, em que falava das cidades e também da avó, nós tivemos um problema de paralelismo semântico. Então, são os dois tipos de paralelismo que nós vamos estudar: o sintático, que diz respeito à estrutura gramatical, e o semântico, que diz respeito ao significado das informações apresentadas. Então, voltando aqui, uma moça aprende muito sobre as crianças quando cuida de seus irmãos ou como babá nos sábados e domingos. Então, vejam que a moça aprende muito quando cuida de seus irmãos. Então, aqui, a primeira parte é apresentada com a palavrinha aí, quando, que indica um aspecto temporal, quando cuida de seus irmãos. E a segunda parte, ou como babá. Então, eu apresentei com as duas partes com estruturas diferentes. Então, como fazer a correção? Observem. Uma moça aprende muito sobre as crianças quando cuida de seus irmãos ou quando trabalha como babá nos sábados e domingos. Então, vejam que eu apresentei as duas partes indicando o aspecto temporal, né? Quando cuida de seus irmãos ou quando trabalha como babá nos sábados e domingos. Número 3. Meu pai achava que mocinhas não deviam ir a bailes, sair com rapazes sem um acompanhante e muitos outros preconceitos antiquados. Então, observem, meu pai achava que mocinhas não deviam ir a bailes. O que mais que ele achava? Não deviam sair com rapazes. O que mais? Aí, se eu observar exatamente como está escrito, na enumeração estava assim: não deviam ir a bailes, sair com rapazes sem acompanhante e muitos outros. Da forma como está enumerado ali, observe novamente o texto, da forma como está enumerado ali, dá a impressão que todo o restante que vem depois, coordenados, ir a baile, sair com rapazes e muitos outros preconceitos, estariam ligados ao verbo deviam. Não deviam ir a bailes, não deviam sair com rapazes e não deviam muitos outros preconceitos. Vejam que ficou muito estranho, gramaticalmente errado, inclusive. Então, qual é a solução? Vamos passar aí a solução. Meu pai achava que mocinhas não deviam ir a bailes, nem sair com rapazes sem um acompanhante. E tinha muitos outros preconceitos antiquados. Por que foi feito assim? Porque o que efetivamente está ligado ao verbo deviam? Não deviam
Então, mocinhas não deviam fazer o quê? Não deviam ir a bailes, nem deviam sair com rapazes sem um acompanhante. O que está ligado ao verbo deviam é isso. E a segunda parte? A segunda parte não está ligada ao verbo deviam. Então eu tenho que encaixar aí o outro verbo. E tinha muitos outros preconceitos antiquados. Então, corrigido aí, exercício 3. Vamos ao número 4, ao item 4 aí. Vamos tratar da origem da imprensa e como ela progrediu nos últimos 400 anos. Então vamos tratar da origem da imprensa, vamos tratar do quê? Então vejam que vamos tratar de duas coisas. Primeiro, vamos tratar da origem da imprensa. Em segundo lugar, vamos tratar do quê? Vamos tratar de como ela progrediu nos últimos 400 anos. Mas não foi assim que foi apresentado. Observem novamente. Vamos tratar da origem da imprensa e tratar como ela progrediu. Faltou a preposição. Então ficaria assim: vamos tratar da origem da imprensa e de como ela progrediu nos últimos 400 anos. Número 5. Espero que as provas permitam a vocês distinguirem entre morte intencional e matar totalmente por acidente. Então ele diz aí: espero que permitam a vocês distinguirem entre morte intencional e matar totalmente por acidente. Então a primeira parte começou com morte, entre morte intencional. Então começou com um substantivo, morte. E a segunda parte, matar totalmente por acidente, começou com um verbo. Então houve a quebra do paralelismo. A primeira parte começa com substantivo, a segunda parte começa com verbo. Então como corrigir? Observem. Espero que as provas permitam a vocês distinguirem entre morte intencional e morte totalmente acidental. Então eu começo com morte e depois com morte também, começo com substantivo. E aí, só para deixar o paralelismo melhor ainda, como eu tenho ali morte intencional, em vez de dizer morte por acidente, seria melhor dizer morte acidental. Então distinguirem entre morte intencional e morte totalmente acidental. Número 6. As pessoas naturalmente se dividem em dois grandes grupos: as trabalhadoras e as que preferem explorar as outras. Então as pessoas se dividem em dois grandes grupos. Como é apresentado o primeiro grupo? É apresentado assim: as trabalhadoras, com um substantivo. E como é apresentado o segundo grupo? As que preferem, ou seja, é apresentado aí com a conjunção que, as que preferem. Então, como corrigir? Observem, eu posso apresentar a conjunção que para introduzir os dois grupos. Então, as pessoas se dividiam em dois grandes grupos: as que trabalham e as que preferem explorar as outras. Bom, então fizemos vários exercícios aí de paralelismo, com mais ênfase ao paralelismo sintático, porque o paralelismo semântico normalmente é mais fácil de identificar. Agora, é importante observar que, principalmente no que se refere ao paralelismo semântico, que muitas vezes os escritores quebram o paralelismo de propósito para dar uma ênfase ou causar estranheza mesmo no leitor, de forma a obter um efeito cômico. É muito conhecida aquela brincadeira que às vezes os jovens dizem: não sei se me caso ou se compro uma bicicleta amarela.
Ora, o que uma coisa tem que ver com a outra? Evidentemente que uma coisa não tem nada que ver com a outra. Houve a quebra realmente de paralelismo semântico, porque a preocupação entre casar e comprar uma bicicleta amarela ainda por cima, são coisas que não se coadunam no campo semântico. Mas justamente por isso é que nós temos um efeito cômico. Então, às vezes, o paralelismo semântico é quebrado para fins de ironia ou para fins de atingir aí um efeito cômico. É conhecida aquela passagem do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, livro de Machado de Assis, em que Brás Cubas, falando sobre Marcela, que foi um grande amor que ele teve na juventude, ele diz assim: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Vejam que ele, ao quebrar o paralelismo semântico, ao colocar no mesmo plano 15 meses e 11 contos de réis, no fundo o que ele quis foi mostrar de forma irônica e de forma cômica também, que o amor de Marcela era absolutamente interesseiro. Acabou o dinheiro, acabou o amor. Então, a quebra do paralelismo semântico na literatura é explorada por bons escritores. Agora, é preciso fazer isso, quando se faz, é preciso fazer com consciência e efetivamente para se atingir um efeito, estilístico. Do contrário, não. Do contrário, o paralelismo semântico deve ser mantido sempre. E agora vamos falar um pouquinho também dos erros de comparação. Então vamos ver alguns exercícios e à medida que eu fizer os exercícios eu explico melhor. Então, exercício número 3. Corrija os erros de comparação nos exemplos abaixo. Então, esse exercício foi extraído também do livro Curso Básico de Redação de Cláudio Moreno e Paulo Coimbra Guedes. Número 1. A textura da seda é bem diferente da lã. Leia novamente. A textura da seda é bem diferente da lã. Nessa frase, nós estamos fazendo uma comparação. Agora, o que é que nós queremos realmente comparar? Nós queremos comparar a textura da seda com a textura da lã. É isso que se pretende. Queremos comparar a textura da seda com a textura da lã. Comparar textura com textura. Mas o que é que se escreveu aí? Observem novamente. A textura da seda é bem diferente da lã. O que se escreveu foi uma comparação entre a textura da seda e a própria lã, e não entre a textura da seda e a textura da lã. Nessa frase, a comparação não está sendo feita entre textura e textura, e sim entre textura da seda e a própria lã. Claro que não era isso que o escritor, quem escreveu, não era isso que essa pessoa pretendia dizer. Não se pretendia dizer isso, mas foi o que acabou dizendo. Então, como corrigir? Então, observem a correção. A textura da seda é bem diferente da textura da lã. Essa é uma primeira possibilidade. Uma correção perfeita, porém, a palavra textura aí está aparecendo 2 vezes. E para que isso não ocorra, nós podemos omitir a segunda aparição. Aí ficaria assim: a textura da seda é bem diferente da lã. E a segunda palavra textura, a palavra textura aí que aparece pela segunda vez seria omitida, mas facilmente subentendida pelo contexto. Então, tanto faz, repetindo a palavra textura ou deixando a preposição aí diferente da lã.
Essa segunda opção tem o inconveniente de trazer dá seguidamente. Textura da seda é bem diferente da lã. Quem também achar que isso não soa bem, é melhor encaixar a palavra textura, tão diferente da textura da lã. Número 2. A atitude de um gato em relação a seu dono não se compara a um cachorro. A atitude de um gato em relação a seu dono não se compara a um cachorro. O que se pretende comparar aí? O que se pretende comparar é a atitude do gato e a atitude do cachorro. Eu quero comparar as atitudes, a atitude do gato e a atitude do cachorro. Mas não foi isso que se escreveu. Vejam que se escreveu. A atitude do gato não se compara a um cachorro. Aí a comparação que se fez foi entre o cachorro e a atitude do gato. Nem sequer se comparou gato e cachorro, mas sim a atitude do gato com o cachorro. Como eu quero comparar atitude com atitude, então eu poderia, num primeiro momento, repetir a palavra atitude. Então ficaria assim: a atitude de um gato em relação a seu dono não se compara à atitude de um cachorro. Como essa segunda aparição da palavra atitude poderia ser facilmente subentendida, eu posso omitir a palavra atitude da segunda vez, e aí ficaria assim: a atitude de um gato em relação a seu dono não se compara à de um cachorro. As duas formas são corretas. Número 3. A iluminação elétrica é muito superior às velas. A iluminação elétrica é muito superior às velas. O que eu quero comparar? Quero comparar iluminação com iluminação. Iluminação elétrica com a iluminação a velas. É isso que se pretende comparar, mas não foi o que se fez. Então, observem ali que, na verdade, se for levar ao pé da letra o que está escrito ali, nós estamos comparando as velas com a iluminação elétrica. Eu quero comparar iluminação com iluminação, então melhor é escrever assim: a iluminação elétrica é muito superior à iluminação a velas. Aí fica perfeito. Número 4. Seu sorriso é muito mais amigável do que Matias. Seu sorriso é muito mais amigável do que Matias. O que pretendemos comparar? Pretendemos comparar o seu sorriso não com Matias, mas sim o seu sorriso com o sorriso de Matias. Então vamos fazer a correção. Seu sorriso é muito mais amigável do que o sorriso de Matias. Também podemos emitir a palavra sorriso na segunda aparição e ficaria: seu sorriso é muito mais amigável do que o de Matias. Número 5. O método de orientação utilizado pelas aves migratórias deve ser mais ou menos como os pilotos. Então, o que nós queremos comparar? Nós queremos comparar o método de orientação utilizado pelas aves com o método de orientação utilizado pelos pilotos. Mas não foi isso que foi feito. Observem, o método de orientação utilizado pelas aves migratórias deve ser mais ou menos como os pilotos. A comparação que foi feita, pelo menos como ficou escrito aí, é que foi feita a comparação entre método de orientação utilizado pelas aves e pilotos, e não método com método. Então, para corrigir, o método de orientação utilizado pelas aves migratórias deve ser mais ou menos como o método utilizado pelos pilotos. A palavra método aí na segunda aparição pode ser omitida.
Aí ficaria: o método de orientação utilizado pelas aves migratórias deve ser mais ou menos como o utilizado pelos pilotos. Número 6. O valor dos imóveis está crescendo mais do que as letras de câmbio. O valor dos imóveis está crescendo mais do que as letras de câmbio. Esse tipo de erro é muito comum, inclusive na imprensa. O que nós queremos comparar é o valor dos imóveis e o valor das letras de câmbio. Então, quero comparar valor com valor. Então, vamos corrigir. Ficaria assim: o valor dos imóveis está crescendo mais do que o valor das letras de câmbio. Segunda palavra valor aí na segunda aparição pode ser omitida e ficaria: o valor dos imóveis está crescendo mais do que o das letras de câmbio. Número 7. As vantagens de morar numa cidade grande podem ser maiores que morar no interior. As vantagens de morar numa cidade grande podem ser maiores que morar no interior. Então, o que estamos comparando? Estamos comparando as vantagens de morar numa cidade grande e as vantagens de morar no interior. É isso que nós estamos comparando. Vantagem de morar na cidade grande e vantagem de morar no interior. É isso que estamos comparando. Mas, no fundo, qual foi a comparação que ficou expressa aí? Vantagem de morar numa cidade grande é maior que morar no interior. Ora, como é que eu posso comparar vantagem de morar com simplesmente morar? Então vejam que, para corrigir, teríamos que fazer assim: as vantagens de morar numa cidade grande podem ser maiores que as vantagens de morar no interior. E aí, segunda aparição da palavra vantagens está entre parênteses, porque pode ser omitida. Número 8. A comida que ela preparava era tão boa quanto o melhor restaurante de Paris. Tal como está escrito ali, nós estamos comparando a comida que ela preparava não com a comida do melhor restaurante de Paris, mas sim com o próprio restaurante. Então, a comparação que se fez aí, erroneamente, evidentemente, foi comparar. A comparação que se fez foi comida com restaurante. Ora, eu não posso comparar comida com restaurante, eu comparo comida com comida. Então vamos corrigir. A comida que ela preparava era tão boa quanto a comida do melhor restaurante de Paris. Poderia omitir a palavra comida aí na segunda vez, ficaria: a comida que ela preparava era tão boa quanto a do melhor restaurante de Paris. Número 9. Os ingredientes utilizados nos cosméticos mais caros muitas vezes custam o mesmo que os cosméticos mais baratos. Então, nós queremos comparar ingredientes com ingredientes. Queremos comparar não ingredientes dos cosméticos mais caros com os cosméticos mais baratos. Nós queremos comparar ingredientes com ingredientes. Eu posso comparar cosmético com cosmético, ingrediente com ingrediente. Então vamos corrigir. Os ingredientes utilizados nos cosméticos mais caros muitas vezes custam o mesmo que os ingredientes utilizados nos cosméticos mais baratos. Ou simplesmente custam o mesmo que os utilizados nos cosméticos mais baratos. Número 10. Afinal, os livros de José Mauro não são tão valorizados quanto Jorge Amado. Um erro também grosseiro de comparação, porque eu quero comparar livros
com livros. Eu quero comparar livros de José Mauro com livros de Jorge Amado, e não livro de um com o próprio escritor, com o outro escritor. Então quero comparar livros com livros. Então vejam a correção. Afinal, os livros de José Mauro não são tão valorizados quanto os livros de Jorge Amado, ou ainda não são tão valorizados quanto os de Jorge Amado. Número 11. Os cronistas esportivos dão mais atenção ao Flamengo do que qualquer time do Brasil. Então, os cronistas esportivos dão mais atenção ao Flamengo do que qualquer time do Brasil. Qual é o problema com essa frase? Essa frase só estaria correta, o problema aí é semântico, essa frase só estaria correta se o Flamengo não fosse um time do Brasil. Se a frase fosse assim: os cronistas esportivos dão mais atenção ao Real Madrid do que a qualquer time do Brasil, ainda faltou o A aí na frase original. E aí também temos um problema de estrutura sintática. Temos dois problemas, um semântico e um sintático. Se estivesse falando do Real Madrid, aí seria correto dizer: dão mais atenção ao Real Madrid do que a qualquer time do Brasil. Agora, como está falando do Flamengo, dão mais atenção ao Flamengo do que a qualquer time do Brasil, a ideia que se tem, a impressão que se dá é de que o Flamengo não é um time do Brasil. Então, para que eu consiga quebrar essa ideia e corrigir na realidade, eu tenho que pôr aí a palavra outro, qualquer outro time do Brasil. Então vejam a correção: os cronistas esportivos dão mais atenção ao Flamengo do que a qualquer outro time do Brasil. Então tem que corrigir aí o problema sintático, que faltou o A, dão mais atenção ao Flamengo do que a qualquer outro time do Brasil, e também encaixar a palavra aí outro. Aí fica corrigido, porque a palavra outro nos dá a entender, nos mostra que o Flamengo também é um time do Brasil. Número 11. Ao contrário da Europa, é bastante desconfortável o turismo na África. Tal como está aí, a comparação que se faz é turismo na África com Europa. Não há como comparar Europa com turismo na África. Eu posso comparar Europa com África, ou então comparar turismo na Europa com turismo na África, que é o que se pretendeu fazer. Então, para corrigir, vamos ter que encaixar aí a palavra turismo na Europa. Vejam então como fica a correção. Ao contrário do turismo na Europa, é bastante desconfortável o turismo na África. Agora sim, eu estou comparando turismo na Europa com turismo na África. Então ficou agora perfeito. Observem, pessoal, que esses erros de paralelismo e os erros de comparação podem ser facilmente evitados com um pouco de atenção. Normalmente esses erros ocorrem na primeira versão do texto, em que o fluxo das ideias muitas vezes se torna mais importante do que a própria estruturação dessas ideias. Agora, é na revisão que nós devemos ter muita atenção a esse tipo de erro, que são erros que tiram realmente o brilho do texto e tiram muitos pontos na correção das redações. Então, daqui para frente, procurem identificar nos textos de vocês possíveis erros de paralelismo e de comparação.